Turma, como dito na aula anterior, a gente vai começar a falar da história de Sobral, propriamente dita, e a história de Sobral nasce com a Fazenda Caiçara. A Fazenda Caiçara tem todo um processo para a gente chegar até lá, tá? Inicialmente, é de suma importância para a gente compreender que esse território que a gente está falando tem uma relação com as discussões anteriores que nós fizemos sobre as capitanias hereditárias ou sobre as sesmarias, tá? Porque os primeiros registros históricos que a gente tem dessa região, de fato, assim, são datados já do início do século XVIII ou final do século XVII, tá? Sobral, como eu falei anteriormente, só vai ter um momento, uma história a partir do século XVIII. Porém, ainda no século XVII, nos últimos anos do século XVII, o Ceará ele já tinha algumas vilas, né? Como Aquiraz. A vila de Aquiraz foi a primeira vila fundada no Ceará em 1699. E nesse inteirinho há um processo de ocupação de outros territórios, mas não necessariamente todo o território é ocupado. Eles vão ser ocupados a partir da relação de divisão de terras que a gente vai chamar de sesmarias. Olha a história, como enrola um pouquinho, mas lá no final desenrola fácil para você compreender. Deixa eu narrar o processo. Nós tínhamos um cara chamado Costa Peixoto, vereador, tá, que tomou posse de algumas sesmarias que eram às margens do rio Acaraú. Isso datado de 1702. Beleza. Essas sesmarias, ou parte delas, principalmente a parte onde se localiza Sobral, foi herdada pela filha do Costa Peixoto, a Polônia da Costa, que se casou com o sargento-mor Antônio Marques Leitão. Beleza. A Polônia da Costa e Antônio Marques Leitão casaram e tiveram uma filha. Qual o nome da filha deles? Quitéria Marques de Jesus. A Quitéria Marques de Jesus casou com um ser humaninho chamado Antônio Rodrigues Magalhães, que é o personagem-chave da história. Resultado desse processo de herança, de divisão de terras, a Quitéria Marques de Jesus recebe as terras como dote de casamento, ou melhor, o Antônio Rodrigues Magalhães, que casou com ela, recebe as terras dessa ribeira do Acaraú, onde hoje é Sobral, a partir de um dote de casamento. Então, nós temos aqui o nome daquele que é considerado o fundador de Sobral. É o cara que vai fundar a Fazenda Caiçara. Coronel Antônio Rodrigues Magalhães, ou simplesmente Antônio Rodrigues Magalhães. Aqui no texto eu coloquei Capitão Antônio Rodrigues Magalhães, porque de fato, dependendo do texto e da data, vão dar um título diferente para ele, tá? Geralmente, vem como Coronel Antônio Rodrigues Magalhães. Inclusive tem uma avenida com o nome dele, que é aquela avenida que corta o Dom Expedito, né? Começando ali depois da ponte e indo até o shopping, tá? É a Avenida Coronel Antônio Rodrigues Magalhães. O Coronel Antônio Rodrigues Magalhães, ao receber essas terras, fundou uma fazenda nessa região. Que fazenda é essa? A Fazenda Caiçara. Fazenda Caiçara, que é esse primeiro espaço edificado aqui na nossa região, foi rapidamente avançando, tá? Por uma vantagem muito simples. Sobral, a região aqui, ela era um espaço de entroncamento das boiadas. As boiadas que vinham do sertão para o litoral ou do litoral para o sertão, passavam por Sobral. Sobral é entroncamento até hoje. Hoje não tanto porque as vias são muito mais diversas, mas naquele momento não. Seguir a ribeira dos rios era passar por Sobral. Tá? O que esse boi ia fazer aqui nos carros? O que esse gado vai fazer aqui? Olha, deixa eu resumir para vocês aqui a métrica da criação de gado, que gira em torno da seguinte lógica. Eu não posso criar no litoral. No litoral é onde existe a maior demanda pela carne, pela comida. Só que ele não pode ser criado lá. Então, o que a gente faz? Traz para o interior, engorda e leva de volta? Não, se eu levar de volta no caminho, ele emagrece. Eu trago para o interior, engordo, mato, aí salgo, vou fazer a carne de charque, que a gente vai discutir lá na frente, e essa carne de charque volta como alimento
para o litoral. É claro que, às vezes, essas boiadas, elas vão passando, tá? E vão sendo caminhadas, e vão sendo levadas de um lado para o outro. O Ceará tinha uma relação muito intensa com o Piauí, com o Maranhão e com o Pernambuco. E Sobral é o entroncamento dessa relação. É o entroncamento. É por Sobral que passam essas boiadas. Então, a fazenda foi ganhando destaque, foi passando a se tornar um espaço de visitação, né? E vai se destacando na região, principalmente pela localização privilegiada, que estava nos entroncamentos da boiada. Fica ligado nessa informação que já caíram muitas alternativas de questões falando especificamente sobre essa característica geográfica de Sobral. Resultado, né? Ao passar por aqui, nessa fazenda que se desenvolvia, o padre Lino Gomes Corrêa, que era um padre visitador, parênteses aí, cara, o padre visitador é o padre que saía pelo interiorzinho salvando as almas. Quando eu boto salvando as almas, né, é porque ele ia lá fazendo batizados, ele ia realizando confissões, né, das pessoas, casamentos. Então, eventualmente, os padres visitadores, eles saíam das suas sedes, onde estava lá a igreja, e eles se dirigiam a essas localidades, visitavam para salvar as almas, como a gente falou. E em 1742, ele começa a conversar com o coronel Antônio Rodrigues Magalhães sobre a possibilidade da cidade de Sobral, da Fazenda Caiçara, ou da região, se tornar a sede do curato. Ora, curato, velho, curato é uma espécie de filial da diocese. De curato vem o curião, a cúria, da cúria diocesana. Então, o curato é essa espécie de filial. Ceará não tinha diocese, a diocese era ligada a Pernambuco, mas algumas igrejas existiam aqui e essas igrejas funcionavam como sede do curato. É importante lembrar que a igreja tinha um papel fundamental na nossa sociedade colonial. A igreja que só vai romper isso lá na fundação da República, quando o Estado se torna laico. Mas a igreja, ela dava certidões de quem nascia, de quem morria, de quem casava, de quem batizava, tá? Tinham todas essa documentação, era papel da igreja. Então, a igreja tinha uma importância muito grande no que diz respeito a serviços. Além das relações espirituais, além de salvar as almas, além de reza, além de qualquer outra coisa, é importante que os laços sociais estabelecidos, como casamento, nascimento, morte, passavam, sim, pela Igreja Católica. Então, era uma instituição importante. E Sobral foi escolhida para ser a sede do curato. Por quê? Por conta da localização privilegiada. O coronel Antônio Rodrigues Magalhães falou ao Lino Gomes Corrêa: padre, pode trazer que a terra eu dou. A terra eu dou. E cedeu um pedacinho de terra para a construção da capela que viria a ser a sede do curato. Essa capela que foi erguida, tá, é a capela de Nossa Senhora da Conceição. É a partir daí que a Fazenda Caiçara se torna freguesia, ou melhor, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, que recebia constantemente os visitadores gerais, que eram aqueles que saíam para supervisionar o trabalho dessas filiais, desses curatos. E essa igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, que foi uma capelinha na realidade, ela foi erguida ao lado de onde hoje é a Igreja da Sé, em Sobral, bem ao lado, assim, era uma igrejinha pequena, muito antiga, né, de 1740 para 1750, e ela não está mais de pé. Hoje a gente só tem um alicerce dela lá, organizado como uma referência ao patrimônio histórico sobralense. O fato é, com a vinda da igreja, Sobral passa a se desenvolver. Da igreja não, da sede do curato, né? Por ser igreja também, Sobral começa a se desenvolver, vai deixar de ser só como referência à Fazenda Caiçara, vai se tornar uma freguesia. E não podemos esquecer, né? A importância do curato acabou trazendo uma maior população para viver aqui. Então, as pessoas vêm viver ao redor da Fazenda Caiçara, vêm ocupar essas terras, vêm viver perto da igreja, tá? E vão nascendo os fogos. O que são fogos? Fogos são casas ocupadas, são moradias. Existia uma lei régia
desde 1766, que dizia que para se tornar uma vila, o lugarejo, a freguesia, tá? Tinha que ter pelo menos 50 fogos, 50 moradias ocupadas. Com a sede do curato, as pessoas passaram a fixar moradia aqui, e a fixação acabou elevando Sobral a uma nova categoria. Tá? Acabou dando importância maior a Sobral. Lembrando que não existe Sobral, existe a Fazenda Caiçara, que virou freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Só que aqui nós já temos a Vila de Icó, que é de 1738, nós já temos Aracati, nós já temos Granja, todos ligados às charqueadas, que é o lance de pegar o gado, cortar, engordar, cortar, salgar e vender para o litoral. Tá? Todas essas vilas que eu citei, tá? Icó, Aracati, Granja, estavam ligadas às charqueadas. Viçosa do Ceará é diferente. Viçosa do Ceará já tinha surgido em 1756 como vila, e quando evoluiu para vila, evoluiu a partir dos aldeamentos jesuíticos. Tem uma atuação muito forte na história dos jesuítas na história da cidade de Viçosa do Ceará. Por que você está falando isso, professor? Porque eu preciso discutir também sobre o que é ser vila, sobre o que é ser elevado à vila. Entende que o lugarejo, o vilarejo, a freguesia, ele é sempre uma reunião de casas, é um tanto quanto um nada. Ele é um amontoado de pessoas. E quando há a possibilidade de eu ser elevado à categoria de vila, as coisas mudam de ideia. As coisas mudam de figura, porque a partir da fundação da vila, nós vamos ter a Câmara Municipal, onde vão atuar quem? Os homens bons, que a gente falou anteriormente, o capitão mol, o provedor mol, o ouvidor mol. Nós vamos ter também a formação do pelourinho, que a gente vai discutir lá na frente, para que ter o pelourinho e tal. Tá? E nós temos um terceiro elemento importante, tá? Que é uma política dentro da cidade, que é um grupo de autoridades dentro da cidade. Então, Sobral, quando se torna vila, ou Icó, quando se torna vila, ou Granja, quando se torna vila, passa a ter um desenvolvimento muito maior das suas atividades, quer sejam comerciais, quer sejam culturais, quer sejam religiosos. E é nesse lance, é nessa jogada, que Sobral vai sendo ocupado, e a partir da sede do curato, vai aumentando o número de casas ocupadas, que nós chamamos de fogos, e aí você pensa, mas só ocupa a terra, chega e começa a nascer gente, 50... Na realidade, assim, a cidade de Sobral era ocupada por alguns indígenas, sim, eram os indígenas que a gente vai chamar de Ararius, tá? Os Ararius pertenciam à etnia Tapuio, e eles não têm uma grande participação no processo de ocupação da cidade. Ou, pelo menos, nós não temos pesquisas que apresentem a importância ou a relevância dos indígenas no processo de ocupação da cidade. Eu sei que esses indígenas vão acabar, de certa forma, ou se retirando da região, buscando outros espaços, tá? Seja na Serra da Meroca, seja na Ibiapaba, ou seja lá no litoral, onde hoje fica a Montada, né? Onde hoje fica a Mofala, desculpa, e se miscigenam, né? Vão fazer uma miscigenação aí, principalmente porque muitos homens que vêm para cá, eles também vêm numa situação econômica um pouco ruim, né? Não trazem muitos escravos, porque o gado não requer escravo, a gente vai discutir lá na frente essa ideia do escravo, e os homens mais pobres, com a falta de mulheres brancas, começam a se relacionar com as indígenas também. E aí vai nascendo um povo muito mestiço, e o sobralense ele é muito, sim, uma mescla de europeu branco com o indígena, tá? E um pouquinho também do negro escravo, tá? Que não eram tantos negros escravizados aqui, a gente vai ter uma hora só para falar da escravidão, mas os indígenas, eu peço parênteses aí, né, para falar que eles não têm essa importância nesse processo de ocupação. A ocupação de Sobral realmente é dada a esse núcleo de pessoas que vêm de Pernambuco, em grande parte ali portugueses, né, muitos portugueses e tal, e daí nasce essa sensação
dos primeiros sobralenses de pertencerem a uma coisa muito maior, como se a sociedade brasileira vivesse de castas ou de sobrenomes, tá? Fica aí esse comentário. E aí, Sobral não constitui tipicamente um aldeamento, porque não tem essa relação indígena, tá? Mas há uma importância muito grande desses indígenas no processo de desenvolvimento da região, principalmente porque muitos vão atuar como trabalhadores livres aqui, como boiadeiros, vão trabalhar também futuramente na produção do algodão, vão trabalhar muito também no comércio, no deslocamento desse gado. Então, vão ter uma relevância, sim, mas, infelizmente, para esse momento, a gente não tem uma discussão aprofundada ou importante para falar sobre os indígenas. Tá? Resultado, Sobral se tornou vila. Mas não é vila. Você pensa vila? Vila é Icó, velho. Vila é Viçosa. Tá? Vila é Aracati, Sobral era a vila distinta e real de Sobral. Pode ir, Sarnal? Pode. Pode. Na próxima aula eu explico por que é vila, por que é distinta, por que é real e por que é de Sobral. Tá bom? Espero que vocês estejam pegando aí o jeito. Eu também estou começando a me adaptar aqui melhor, a falar sozinho para vocês. E vamos nessa. Na próxima, eu já explico o processo de surgimento da Vila de Sobral, quando nós vamos conquistar a nossa emancipação. Até já!